Olá, sejam bem-vindos, sou Márcio Batista do Luau Cultura e hoje eu vou falar sobre Traço de Giz, do Michelangelo Prado, publicado aqui no Brasil pela Pipoque Nanquim. Cara, esse quadrinho aqui é fantástico e eu vou falar a respeito da história, dos personagens, mas vou começar pelo título, porque o título também é excepcional. Sabe essas narrativas que começam pelo título, mas você só se dá conta depois que você terminou a história? E é muito isso aqui. Tem muito a ver com a memória, sobre os vestígios da memória, né? Porque um traço de giz, sabe? Um traço de giz que você passa na lousa, você apaga fácil, né? Você apaga com um apagador, ou com a sua própria mão, ou com a manga da camisa, um paninho e tal. Você consegue apagar, só que você nunca apaga completamente. Sempre fica um vestígio, né? Fica aquela fumacinha, aquela coisa meio cinzenta assim. Pra quê? Pra você escrever de novo sobre aquele traço, né? E aí depois você apaga e escreve de novo. Então você nunca apaga completamente, fica sempre um vestígio, né? E assim como a memória. A memória, você não esquece completamente sobre as coisas assim. E isso aqui tem muito a ver com a memória. Quando a gente começa a ler, o traço de giz é explicado que é a forma da ilha aqui. Tá vendo que essa ilha é bem pequenininha? Tem um farol. O farol está desativado, não funciona. E os únicos habitantes aí são dois. É a mãe e o filho que moram nessa casinha aqui. Então tá vendo? A ilha é bem pequenininha, só isso aqui. E aí aqui é o pier, tá vendo? O pier começa aqui e termina lá no fundo, ele se alonga. Aqui na contracapa a gente tem uma foto aérea do pier, tá vendo? Aí aqui tá, a ilha é esse montinho aqui, ó. E o pier é isso aqui, ó. O pier é muito maior que a ilha. Então de longe parece uma risca de giz, um traço de giz. Então é isso que eu ia falar na narrativa, mas assim que a gente termina a história, a gente vê que não é por causa disso que é o nome da história. Traço de giz é essa coisa que você consegue apagar, mas não completamente. O que acontece aqui? Aqui temos o Raul, que é esse fulano aqui, ele tá meio à deriva, sofreu 2 tempestades e tá lá 2 dias na água e tal. Ele encontra uma ilha ali que ele consegue enxergar, tá vendo aqui, ó? Mas essa ilha não tá no mapa. Então ele para ali o barco dele, ele queria até ficar mais próximo, só que esse fulano assim, não, vem pra cá, porque lá é muito perto da pedra, né? Aqui é mais seguro. Aí ele põe lá e o cara já vai embora, né? Vai longe. Ele queria pôr mais perto aqui, tá vendo? Só que o cara vai longe, assim. Pô, o cara nem me esperou, né? E aí você vê que esse cara aqui é o filho da Sarah, que é tipo um jovem adulto ali que mora lá, né? Então a Sarah, essa mulher aqui, a dona dessa casinha e tal. Então ele conversa um pouquinho com ela e logo mais chega uma outra embarcação com a Ana. A Ana é essa fulana aqui. E aí, como é uma outra garota na ilha, ele começa a dar em cima dela. Fica até chato, assim, o cara... Ela tá, tipo, tomando café da manhã. Ele, posso tomar com você? Não, tem muito lugar aí. Não, mas é melhor a gente ficar conversando e tal. Aí depois ele vai dando em cima dela, perseguindo ela. Ela fala assim, meu, cara, sai daqui, né? Você tá sendo chato e tal. E logo aqui no começo, ó, quando eles estão conversando, tomando café da manhã juntos, ele fala assim, poxa, isso aqui é estranho, né? Essa ilha parece a ilha da invenção de Morel. Você leu do Bill Casares e tal. Então ele cita isso aqui logo no começo da narrativa. E não sei se vocês já leram, é esse livro aqui, A Invenção de Morel, do Adolfo Bill Casares. Adolfo Bill Casares é um argentino, um escritor argentino, do realismo fantástico. E isso aqui é interessante, eu vou falar um pouquinho mais a respeito do realismo fantástico no final, porque senão eu fico falando sobre isso, né? Mas são 3 nomes muito importantes. O Casares, a Silvina Ocampo, que é a esposa dele, e um amigo dos dois em comum, que é o Borges, o Jorge Luiz Borges. Então esse trio faz o realismo fantástico, assim, a literatura fantástica surpreendente assim, na América Latina, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito sobre isso, que tem muito a ver. Mas o que tem a ver então a invenção de Morel com o traço de giz? É uma chave de leitura. Você não precisa ter lido a invenção de Morel para se entender, mas acontece que aqui, né, o Prado, né, o Michelangelo de Prado, ele fala assim para você, olha só, você conhece essa história? Tem muito a ver com isso aqui. E aí o que acontece? Para quem não conhece rapidamente, a Invenção de Morel é um romance, né, que tem um fugitivo, um cara acho que vem da Venezuela, e a gente não sabe que ele está fugindo, só que ele é um preso, né, tipo um preso político, e ele foge para uma ilha desabitada. Então ele fala assim, pô, então vou ficar aqui um tempo tal para depois ver o que eu faço. Só que quando ele vê, tem uns turistas na ilha. E esses turistas, ele começa a perceber tal, ele se apaixona por uma garota lá. E ele começa a tentar passar no meio deles, tentar conversar, só que os caras não veem ele. E ele fala assim, pô, será que eu sou invisível, né? Então a gente começa a pensar, meu, será que o cara é um fantasma? Será que as pessoas são fantasmas, né? Só que não tem nada sobrenatural na história. O Morel, que é um desses habitantes ali, né, que o cara não consegue conversar, é uma filmagem. Ele inventou uma máquina que faz uma espécie de holograma e filmou eles e tal. Então o que acontece? O cara fica apaixonado por essa imagem, assim, né? E ele fica sozinho nessa ilha, fica meio preso. Então
E ele quer tentar se juntar com essa garota, pelo menos nas aparências, né? Então é bem interessante isso aqui. E o que tem a ver com essa história? Como eu disse, temos então a Ana, essa garota, o Raul, que foi lá para esse local, né, com o barquinho dele, a Sarah e o filho da Sarah. E aí aparecem mais duas pessoas, uma terceira embarcação. Então a Ana, né, fala com o Raul aqui, fala assim, poxa, chegou um terceiro barco. E a Sarah diz que quando tem 3 barcos aqui na ilha, uma coisa ruim vai acontecer. Ele assim, como assim, né? Então é como se fosse uma espécie de superstição do lugar. 3 barcos, vai dar merda. E aí o que acontece? Essas pessoas que chegam, são esses dois aqui, ó. O Raul, que é o primeiro que chega, fica dando em cima da Ana, fica enchendo o saco dela, ah, não, quem sabe nós dois e tal. Então ele fica perseguindo a menina, né? Aí quando chega esses dois, eles ficam falando dos três assim, ah, e aí o que você acha daquela garota lá? Vamos tentar ficar com ela, vamos forçar a barra e tal. Eu disse, não, meu, o que é isso, né? Ah, não, ela tá pedindo e tal. E aí, esses dois aqui, eles estão tentando violentar a menina lá, né? Só que a Ana, ela tá armada, e quando eles tentam abusar dela, ela se defende, ela enfia uma arma no pescoço do cara e fala assim, ah, vambora aí, porque senão vocês vão tomar tiro. E aí os caras vão embora, só que eles encontram no meio do caminho a Sarah, né? A dona da estalagem. Então esses dois arrancam a roupa dela, né? E abusam sexualmente da Sarah. E aqui tem uma coisa interessante que eu achei, né? E aí a gente não pode falar assim, poxa, realmente o Michelangelo Prado pensou nisso, né? Mas o nome da pessoa é Sarah. Então, o Michelangelo Prado é espanhol. Então, tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola, né? Sara é um verbo de sarar, curar, cicatrizar. E a Sarah não cicatriza, a Sarah não se cura. A Sarah fica com essa emoção, né? De violência física com ela. Então o que acontece? Ela já sabia que se 3 barcos viessem, uma coisa ruim ia acontecer. E aqui o tempo não é linear, lembra? O tempo é sobreposto. Depois um pouco do que acontece aqui, as coisas voltam. Então é como se esses caras não tivessem vindo ainda. Então ela sabe que alguma coisa vai acontecer. O corpo dela tem uma memória, embora ela não tenha lembrança dessa violência, ela tem uma lembrança emocional que aquilo não é legal. Então as emoções começam a se confundir aqui. Isso aqui tem muito a ver tanto com Borges, quanto o texto do Casares, quanto o texto da Silvina Ocampo, porque no Realismo Fantástico, que eu falo aqui um pouquinho mais pra frente, as coisas não são explicadas, as coisas acontecem. As coisas acontecem não pra gente entender o que aconteceu, como aconteceu, qual foi o mecanismo que provocou isso, mas sim as emoções que isso trazem. Para quem? Para o leitor. Porque é para você fazer uma reflexão a partir daquela metáfora. Então, traço de giz é uma coisa que você pode apagar, mas deixa sempre um vestígio. Essa violência que a Sarah sofreu deixa um vestígio dela, sabe, emocional, e ela não consegue trabalhar bem isso. E o que acontece? Você vê que é só ela e o filho, né, nesse local. E é uma ilha totalmente esquisita, né, porque um local que tem um farol é um local para orientar os marinheiros, né, para colocar a luz, para mostrar uma direção. Só que aqui é uma bagunça de sentimentos, uma bagunça de tempo. Então, aquele farol está desativado. É uma ilha que não está no mapa. É uma ilha que tem uma solidão. É uma ilha que tem um peso muito grande. Então, isso aqui é bem interessante porque não é para você entender, é para você sentir. E aí tem uma outra coisa que é genial, tem mais coisa aqui a respeito, só que não vou entregar toda a história, né? Depois tem uma espécie de flerte da Sarah com o Raul. Aí depois a Ana descobre uma coisa, aí eles brigam, depois eles voltam e tal. Tem umas coisas que acontecem aqui, mas tem um momento, um pouquinho antes do capítulo 6, que tem uma epígrafe aqui, um texto. E aqui está falando de um texto, um trecho de um livro chamado A Luz do Desejo, e abaixo tem uma crítica escrita numa revista sobre esse livro aqui. Só que olha só que interessante. Esse livro aqui não existe. Esse autor aqui não existe. Essa revista aqui não existe. O crítico também não existe. Como assim não existe? Existe aqui dentro da narrativa, mas não existe no nosso mundo real. Mas, tudo bem. Não, mas por que então ele cita um livro e um autor que existe, que é o Adolfo Bel Casares, com este livro aqui que eu já mostrei, e ao mesmo tempo ele mostra um livro inexistente, chamado A Luz do Desejo. Então isso aqui eu acho muito bacana, porque ele conversa muito com o realismo fantástico.
Então ele não cita o Adolfo Casares, né, a Invenção de Morel, à toa. Então não é para você entender que são duas ilhas, a Ilha da Invenção de Morel, e acontece uma coisa, a pessoa fica ligada numa miragem, numa ilusão, e ele sacrifica a vida dele por causa daquela ilusão, e aqui também tem... Não, não é bem esse espelho. Isso aqui é uma literatura fantástica, tal qual Borges, tal qual Casares, tal qual Silvino Campo. E aqui, aí eu vou abrir realmente um parênteses para falar um pouquinho sobre o realismo fantástico, porque é uma coisa que eu gosto muito. Borges é um dos autores que eu mais gosto. E um dos outros autores que eu mais gosto é o Jacques Bergier, que ele se radicalizou na França, só que ele é tipo ucraniano, mas o Jacques Bergier também faz realismo fantástico. E aqui eu fui ver, né, isso aqui já faz um tempo, né, que sobre essa confusão, porque o realismo fantástico do Borges, do Casares, é bem diferente do realismo fantástico do Bergier. Bergier escreveu esse livro aqui, que eu já citei em alguns vídeos, que é Despertar dos Mágicos. E o Bergier também foi responsável da Vista Planeta. Sabe a Vista Planeta, que sai aqui no Brasil? Ela é uma publicação francesa, feita pelo Jacques Bergier. E o que acontece? O realismo fantástico do Jacques Bergier, ele quer mostrar a realidade, ou seja, coisas que aconteceram mesmo, só que por um prisma, por um outro olhar, por uma outra visão, por um outro paradigma, para a gente conseguir enxergar o fantástico dentro do cotidiano. Então, você só não consegue, você não está preparado para ver esse fantástico. Você não está preparado para ver essas coisas porque te ensinaram de outro jeito, te deram outro olhar. Já o Borges, ele trabalha com a ficção. Muitos livros do Borges, ele fala sobre obras que não existem, junto com obras que existem. Exatamente como aqui. E aí eu quero falar isso porque tem muita gente que confunde também, e eu já vi artigos sobre teses falando sobre isso, né? Dos livros de fantasia e livros de fantástico, que são bem diferentes. Em fantasia, como Alice para as Maravilhas, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então você trabalha com outro mundo. Então você trabalha com fantasia. Mas o fantástico é outra coisa. E na literatura, né, argentina, que o Michelangelo Prado cita aqui, como a Invenção de Morel, o fantástico está ali para perturbar o leitor e fazer ele refletir sobre as coisas. E é interessante porque esse livro citado, né, eu vou ficar falando sobre esse livro porque é bem interessante, que eu falei que é a chave de leitura, né, ele foi escrito em 1940, mas ele é muito atual, ele envelheceu muito bem. Por quê? Hoje nós temos smartphones, a gente gosta de rede social e tal, então é como se a gente não mostrasse as coisas, a gente não postasse as coisas, a gente não estivesse existindo. A gente vive e vivendo a gente cria lembranças. Ou a gente cria as lembranças para provar que a gente está vivendo. É isso que é falado nesse livro. Porque quando ele se apaixona por aquela mulher que não existe mais, que é uma filmagem, que é uma holografia, ele começa a fazer as ações do lado dela. Para que alguém no futuro, quando vê o filme, ele está do lado dessa garota, que ele nunca conheceu. Então esse personagem do livro do Casares, né, da Invenção de Morel, ele se sacrifica para ser filmado ao lado da garota, para que alguém no futuro possa ver os dois juntos. Então é uma loucura, assim. E aí todos esses elementos, né? A Sarah, que tem esse nome, né? Ela não se cura dessa lembrança dolorosa que teve na ilha. E aí por isso que eu falo que o título é bem interessante. Então, repetindo, né? Traço de giz é uma coisa que a gente consegue apagar, só que sempre fica um vestígio. A Sarah, que foi violentada, ela tem um vestígio que permanece mesmo depois de apagado. Eu falo apagada porque, como eu falei que o tempo é sobreposto aqui, tem uma reviravolta, mas ela ainda está com essa melancolia, com essa dor, com essa solidão, de uma coisa que ainda não aconteceu. Aí, né, a Invenção de Morel, que é o livro citado, ele conta de um vestígio de um amor que nunca aconteceu. E aí temos também um vestígio desse livro inexistente, que é o vestígio de um livro que nunca existiu, mas que influencia a nossa leitura. E temos também um outro vestígio que a própria ilha parece conservar. São os vestígios emocionais de acontecimentos esquecidos, como a violência da Sarah. Isso aqui é bem curioso, e é curioso também de um jeito que eu decidi falar sobre essa HQ aqui. Semana passada eu vi um filme, que é esse filme aqui, que eu vi na Prime, You Should Have Left, que seria algo como Você Deveria Ir Embora, ou Ter Saído, alguma coisa assim. E cara, esse filme aqui, ele também tem essa coisa do tempo sobreposto. E quando eu assisti o filme, eu me lembrei dessa HQ e da Invenção de Morel. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu acho que na HQ o cara fala sobre a Invenção de Morel. Então eu tratei de reler, eu falei assim, poxa, é isso mesmo. Então eu fiquei pensando um monte de coisa, né, sobre isso e tal. E aí eu me toquei do nome Sarah, que eu não tinha pensado na primeira leitura que eu fiz. E eu fiquei assim, puta, tem tanta coisa assim, né? E assim,
Eu gosto de falar sobre isso porque, como eu disse, né, Borges é um dos escritores que eu mais gosto. E esse, então, esse aqui é um quadrinho fantástico. Eu gosto bastante. Tem mais coisas a falar sobre ele, mas se ficar falando tudo mesmo, ninguém vai querer mais ler o quadrinho, né? Porque aí seria muito spoiler. Mas é isso, gente. Vocês conhecem isso aqui? Comenta o que vocês acharam dessa minha análise. Já deu joinha? Não esquece da joinha, de se inscrever no canal. E, como eu falo todo final de vídeo, vou fazer um jabá do meu livro, do meu e-book, que é esse aqui, Voe e Toque o Sol. E tem uma coisa bem interessante nesse livro aqui, porque eu pensei muito no texto do Borges, porque tem uma hora do livro que tem um encontro inesperado aqui de um livro existente, mas dentro de uma coisa que não existe. Então isso aqui eu peguei muito desse realismo fantástico, né? E eu também cito o livro Despertar dos Magos, né, que eu falei aqui do Jacques Bergier. É um livro bem importante para essa trama. Que ele é gratuito, se você tiver o Ku, que é o Kindle Unlimited, ou apenas R$2. Então é bem baratinho, um book bem baratinho. Então só disponível em Kindle. Você não precisa de ter Kindle para ler, você pode puxar, né, o Kindle e ler no celular, no tablet e tal. Eu leio no celular pelo Kindle, é bem legal. PDF pelo celular não é legal, mas Kindle pelo celular é bem interessante. Então é gratuito, você baixa o aplicativo, vale a pena. Então tem uma playlist que eu fiz das todas as músicas que tem neste livro aqui. Vou deixar a playlist aqui e também vou deixar aqui embaixo um link da Amazon para você comprar este quadrinho, os livros que eu citei, da Silvino Campo, do Borges, do Casares. Então vou deixar um link aqui, tanto do Spotify com as músicas, link de quadrinhos, revistas, livros e tal. E se você comprar para nosso link, ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, joinha, inscrição. Já deu joinha? Já se inscreveu? Então faça isso, comenta o que você achou. Grande abraço e até mais!